Olá, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e sua família. Hoje está um dia bonito, vai fazer sol e eu vim de moto, por isso que eu estou vestido dessa maneira. Que Deus possa nos ajudar, nos guiar, nos iluminar nesse dia. Vamos fazer uma oração para nós continuarmos estudando aquilo que Deus deseja que aprendamos? Vamos lá. Pai querido, muito obrigado pela noite de repouso, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela esperança, pela tua longanimidade. Obrigado pelo Deus que tu és, Deus de amor, Deus de justiça. Vem estar conosco hoje, ilumina meus irmãos, ilumina a todos nós com o teu maravilhoso e prometido Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 26 de outubro. O tema dessa lição de hoje é: vocês foram estrangeiros no Egito. Vocês foram estrangeiros. Bom, você já esteve em alguma terra alheia, terra distante daqui do Brasil? Você já se sentiu como estrangeiro? Você já foi bem tratado, foi maltratado? Eu tive uma oportunidade de ir até a Itália e confesso sinceramente que lá fui muito bem tratado. Não tive nenhum problema, muito pelo contrário, até por conta da língua, a gente arrastava e buscava alguns termos, mas as pessoas sempre foram cordatas, nos receberam muito bem, eu e minha esposa. Então, eu sou grato a Deus por isso. E é por isso que Deus vem falando nesse estudo a respeito da necessidade de tratarmos todas as pessoas com muita imparcialidade, com justiça, com respeito humano, né? Enfim, principalmente os menos validos, né? Aqui diz assim, olha: portanto, Deuteronômio capítulo 10, verso 19, portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. É um exemplo que Deus deixou. O povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito, ficaram 400 anos, foram maltratados sim, mas foram, de outro lado, cuidados por Deus, foram protegidos por Deus, e Deus os tirou de lá com mão forte, com mão poderosa, para que os egípcios eles pudessem enxergar quem era esse Deus maravilhoso que faz tantas coisas por esse povo. Um povo escolhido, um povo, conforme a Bíblia fala, um povo santo, mas santo quer dizer separado, não sem pecado. Você e eu podemos ser separados, santos. Nós não somos sem pecado. Vamos ser um dia, para a honra e glória de Deus e com a graça de Deus, pelo poder de Deus. Mas esse povo deveria dar o exemplo, esse povo deveria mostrar quem é o verdadeiro Deus, para que todos que olhassem para eles falando: eu quero participar desse povo, né? Porque Deus não veio para um povo específico, não, Ele escolheu um povo para representá-lo ao mundo todo. Deus deseja que todos sejam salvos, que todos sejam felizes, que todos sejam bem tratados. Então aqui diz assim, nesse verso, qual é a mensagem para o antigo Israel? Qual é a mensagem para nós hoje? Lógico, o cuidado, o respeito, né? A prática dos direitos humanos, que nós chamamos hoje, para com todos, sem distinção, o rico e o pobre e o rico. Séculos antes, do Senhor havia dito a Abraão o seguinte: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzido à escravidão e será afligida durante 400 anos. Está aqui em Gênesis capítulo 15, verso 13, e Gênesis capítulo 17, verso 8, Atos também, capítulo 13, verso 17. Naturalmente foi isso que aconteceu. Isso aconteceu de fato, né? Nos primeiros capítulos de Êxodo, a dramática história de sua redenção, Êxodo capítulo 15, verso 13, e salvação, Êxodo capítulo 14, verso 13, no Egito foi registrada para a posteridade como símbolo e tipo da redenção e salvação que nos foram dadas em Cristo Jesus. Tudo aquilo era um tipo da redenção, da salvação que foi oferecida a você através de Jesus Cristo, morrendo na cruz no teu lugar, no meu lugar. O Senhor desejava que se lembrassem de onde estiveram e que foram, ou seja, foram estrangeiros.
Eles deviam se lembrar de quando eram marginalizados, até mesmo escravos, e portanto à mercê daqueles que eram mais fortes e que podiam cometer abusos contra eles, o que realmente de fato aconteceu com frequência. Isso aconteceu. Embora Israel fosse uma nação escolhida, lembra que eu falei? Chamada por Deus, um reino de sacerdotes. Quer ver onde está isso? Êxodo capítulo 19, verso 6. Você tem isso. E houvesse diferença entre eles e os estrangeiros no meio deles, especialmente no que diz respeito aos serviços religiosos, quando o assunto era direitos humanos, o estrangeiro, a viúva e o órfão deveriam ser tratados com a mesma imparcialidade e justiça com que os israelitas eram tratados. Então, Deus é um Deus justo, um Deus bondoso, misericordioso. Muita gente fala, Deus ordenou a morte. Não, olha o que tem antes. Existem, por exemplo, os ninivitas. Quantos anos eles foram dados a eles para se arrependerem? E quando Jonas foi lá, eles se arrependeram. Não foram destruídos, mas outras nações foram destruídas porque tiveram 400 anos para se arrependerem. E Deus instou com eles também. E não colocou o povo dentro da terra prometida enquanto aquele povo não tivesse ultrapassado, todos os limites. Quando eles ultrapassaram todos os limites, Deus falou, agora basta. E aí ele os destruiu. Mas veja, não é arbitrário isso. Deus sempre te dá oportunidade. E você sabe disso. Em Mateus capítulo 7, verso 12, diz assim, como essas passagens resumem o que o Senhor disse ao antigo Israel sobre como deveria tratar os oprimidos. Vamos ler Mateus capítulo 7, verso 12. Está aqui, está na mão. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto você quer que os homens, as pessoas, façam a você, façam a eles. É isso, trate com justiça, trate com amor, trate com respeito, trate com longanimidade, com carinho. É isso que Deus espera de você que entendeu essa passagem. Essa advertência a Israel de como deveriam tratar os marginalizados não era a norma no mundo antigo, em que muitos eram tratados, em alguns casos, de maneira terrível. Israel deveria ser a luz para as nações. Essa diferença estava no Deus a quem adoravam, na maneira de adorá-lo e no sistema religioso da verdade que o Senhor lhes deu. Israel sabia tudo isso. A bondade para com os marginalizados teria sido um poderoso testemunho para o mundo quanto à superioridade de seu Deus e de sua fé, que em certo sentido era o ponto principal de sua existência. Então, eles sabiam quem era o verdadeiro Deus. Você e eu sabemos quem é o verdadeiro Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Existe um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele, a Trindade, a divindade, Ele é Deus. Essa divindade é Deus. Louvado seja Deus porque Ele nos deu essa compreensão. E louvado seja o nome dEle porque Ele prometeu que se você pedir, se você quiser entender e entendê-lo e conhecê-lo como Ele verdadeiramente é, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus longânimo, um Deus de salvação, Ele está pronto para nos ensinar através do seu santo e maravilhoso Espírito. Leia o que está escrito lá para terminar em João capítulo 16, verso 8. 7, 8, e ali você vai ver que Ele enviou o Santo Espírito para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Que Deus te ilumine. Um abraço.